Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês se querem que ligue alguns ventiladores, estão muito calor, tá? Dá para suportar? Tá bom. Quem está aqui está mais quente, né? Então, queremos nesse momento da nossa quaresma meditar sobre um tema. Sempre que escutamos sobre esse tema da conversão, que é o convite das leituras, nós talvez repetimos algo que deve soar no nosso coração de uma maneira positiva. Conversão é algo positivo, não é um negativo. Não é imaginarmos que só está algo em pecado e que depois é mudado em algo melhor. Não, é além disso, é a mudança de compreensão daquilo que nós estamos buscando, o que somos chamados a crescer com Deus. Aí está a conversão é crescer com Deus. O homem que olha para Deus como a relação de Moisés com Deus. Então, para que a conversão seja positiva e não no sentido negativo, é necessário que nós tenhamos um relacionamento muito profundo com Deus, que está expressa nessa primeira leitura de hoje, o livro do Êxodo, em que expressa um pouco essa relação de Moisés. Moisés guia o povo nos 40 anos do deserto e ao mesmo tempo ele vai aumentando a sua intimidade com Deus, o que vai motivando Moisés a melhorar o seu pastoreio, a melhorar o seu cuidado, a melhorar a sua forma de guiar o povo, é sempre a sua relação com Deus. E é o que acontece aqui. Ele se aproxima de Deus diante da sarça ardente, que é o arbusto, né? um topo de árvore, um pedaço de árvore sendo queimado, sendo ali meio ao fogo, mas não sendo queimada. Isto é um mistério. Moisés se depara com esse mistério de Deus, que se revela a ele nessa sarça, um pedaço de árvore que não se queima. Moisés, como nós vimos, tenta se aproximar. O que Deus pede a ele? Pede a ele que ele perceba que Deus se relaciona com ele, mas ao mesmo tempo que Deus é diferente, não é igual, se assemelha, se aproxima, mas é diferente daquilo que Moisés pensa. Por isso que o convite de Deus para que Moisés possa se aproximar do Senhor é: tire as sandálias, isto seja aquele que você é diante de Deus, seja nu diante de Deus, seja quem você é. É o convite da humildade, mas não a falsa humildade, dizermos só algo a Deus, mas dizemos quem somos diante de Deus. Deus vai se apresentar a Moisés dizendo: eu sou. Mas Moisés também, quando tira as sandálias, ser o mesmo que dissesse: Moisés, mostra a Deus quem você é. Esse é o primeiro princípio de conversão. É nós que conhecemos quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante da nossa história. Quem nós somos. Esse quem eu sou, que seria uma pergunta pessoal do tire as sandálias, um pouco aprofundando esse trecho, é a nossa busca diária. Estamos todos os dias buscando nos conhecer, e nos conhecer é também para nós na fé o transcender, é superar também aquilo que é humano, é ir além, um pouco além. Eu sou isso, eu sou aquilo, tenho tais qualidades, eu tenho essa história, eu tenho essa vida, eu sou essa pessoa, mas ao mesmo tempo posso com Deus me relacionar, porque Ele se coloca em proposta, em comunhão conosco. Exatamente como Deus fala a Moisés, após ele tirar as sandálias, após ele se revelar também como Ele é, que é o nosso passo de conversão. Falar a Deus como nós somos, com o coração aberto, sem reservas, com o coração aberto. Deus então fala a Moisés que Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nos recordando que Deus é permanente e ao mesmo tempo é pessoal. Não que Ele seja individualista, mas que Ele se relaciona conosco de maneira pessoal. E essa é a novidade cristã. Deus, Ele se interage com cada um de nós, conhece o nosso íntimo, conhece o que ronda os nossos corações. Aquele salmo que nós tanto cantamos ou escutamos: Senhor, eu sei que Tu me sondas, me conheces. Isto ao mesmo tempo que Deus nos conhece, nós precisamos deixar Deus nos conhecer. Isto é, essa tal da comunhão com Deus.
esse modo que nós temos de deixar Deus se relacionar de maneira pessoal conosco. E aí entenderemos esse mistério de que Deus se dá a conhecer a nós, na medida que nós damos a conhecer a Deus a nossa história e vamos buscando o nosso caminho. E depois Deus fala outra palavra a Moisés, dizendo: eu sou aquele que sou. O sou aquele que sou quer dizer, Deus permanece com ele, com o povo para sempre, e vai acompanhar o povo na sua libertação do Egito, nos passos que vão seguir. Isto é, Deus promete a sua presença permanente, por ser pessoal, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que sou, permanece para sempre, no passado, no presente e no futuro da nossa vida. Irmãos e irmãs, isto é o primeiro princípio de conversão, reconhecer o tamanho do amor que Deus tem por nós. Por isso que conversão é algo positivo. Você recebe amor de Deus, Deus lhe ama, Deus lhe consola em todas as desolações. Deus consola Moisés guiando o povo no deserto. Deus mostra a Moisés quando ele pergunta: como eu vou falar aos israelitas? Deus fala a Moisés. E toda vez que nós nos propomos esse profundo diálogo com Deus, esse dar a conhecer a Deus, tirar as nossas sandálias, tirar as nossas defesas, muitas vezes nós temos dificuldade de sentirmos amados por Deus, porque ser amado é também um gesto daqueles que também permitem deixar Deus tocar a nossa história, não tocar só uma parte, mas tocar a nossa história. Isto é ser amado, é deixar Deus tocar as feridas, as marcas, as alegrias, os sonhos, tocar a nossa vida. Depois, nós temos também apresentando essa dinâmica do Antigo Testamento, só que já atualizando. Paulo atualiza o caminho do deserto de Moisés, só que Paulo dá um exemplo para nós. Paulo está falando: olha, o povo que passou no deserto passou pelo mar, passou pela nuvem, passou por vários momentos de transições, mas tiveram alguns que escolheram ficar no deserto. E por que ficaram no deserto? Paulo fala: porque murmuravam. A murmuração, que parece algo tão pequeno, tão leve, é algo que é um pecado lento, um pecado que vai deixando o homem parado no tempo. Por isso que a linguagem de Paulo, quando fala morrer no deserto, quer dizer, a murmuração faz pararmos nas situações e não olharmos além, não transcender, não olhar além daquilo que eu estou vendo, ou seja, não ver esperança ou perspectiva. Então, para isso, quer dizer, somos convidados com Deus a vencer a murmuração, sabendo do tamanho do amor que Deus derrama sobre nós. As consolações de Deus no meio do deserto. Deus mandava ao povo tudo o que era necessário, só que eles queriam sempre um pouco a mais, queriam além do que era necessário, não estavam abertos àquilo que Deus já apresentava a eles. Então, o contrário da murmuração que precisamos vencer é sempre constatar o que hoje Deus dá a nós. Sermos realistas. Se Deus dá a nós uma cruz, dará também o sirineu para carregar, dará também o seu passo à frente para nós carregarmos. Se dá a nós uma alegria, se dá a nós um sonho, um projeto, também dará meios para que possamos batalhar e conquistar, e que nós não caímos na armadilha da murmuração, porque ela é sempre mais rápida do que nós, pode fazer nós pararmos do tempo, não sairmos do deserto, não saímos da quaresma para a Páscoa. Nós estamos na quaresma, mas em quaresma para a Páscoa, e para isso é necessário as conversões. Essas pequenas conversões são mais importantes do que as grandes, porque das pequenas nós faremos a maior conversão que vai acontecendo diariamente. Então cuide da murmuração, cuide de tudo aquilo que leva a nós vermos só o negativo, mas olharmos o que Deus está mostrando a nós diante das situações que acontecem na nossa vida. Não ser murmurador não quer dizer que devemos deixar de ser realistas. É o realismo, mas ao mesmo tempo com o olhar de Deus. Deus está presente, Deus é pessoal, Deus conhece, Deus acompanha, permanece e Ele vem ao nosso encontro. É por isso então que no Evangelho de hoje é bem interessante, né? As pessoas vão relatar Jesus de acontecimentos que estavam ali de fato sendo bem atuais e preocupantes. O primeiro acontecimento
é que Pilatos estava fazendo um grande massacre com os galileus, mandou matá-los e usou o mesmo sangue das pessoas como o sangue dos sacrifícios. Isto é, Pilatos fez uma grande atrocidade. Dessa forma, Jesus se aproveita desse acontecimento para dizer: não nos achemos que o sofrimento é castigo. No fundo, as pessoas, quando viam acontecer alguma tragédia, alguma violência, entendiam o sofrimento como um castigo. E Jesus alarga dizendo: nem esses não são inferiores a vocês. Vocês também são convidados a verem que o sofrimento, muitas vezes, é decorrente das escolhas que fazemos, ou sofrimento natural também, que é o que faz parte da vida. O sofrimento é uma perspectiva do natural, vamos nos deparar em algumas situações, umas mais longas, outras mais curtas, nós estamos passando, mas um dia iremos passar de alguma forma, que faz parte então do processo da nossa vida. Por isso Jesus abraçou também a cruz para nos mostrar que é um caminho de passagem, mas também é o sofrimento que Jesus alerta mais aqui, nessa passagem de hoje, que é o sofrimento decorrente do pecado. Esse sim mata o homem, esse sim fere a alma, esse sim tira a paz. Então Jesus aproveita esse acontecimento e depois acrescenta o segundo acontecimento do Antigo Testamento, da Torre de Siloé, que matou vários homens, lembrando que não é olhar só nas situações de tragédia, nem aquilo que acontece de mal, mas ao mesmo tempo nos perguntar: como eu guio a minha vida para as melhoras, para a conversão, para o arrependimento. Diante dos acontecimentos inesperados, Jesus alarga dizendo a nós: aproveitemos os tempos que a igreja nos concede, os tempos que Deus nos concede nessa vida para o nosso crescimento, as oportunidades que Deus concede a nós de crescermos, superando as questões que há em nós e que nós somos convidados a, com a graça de Deus, vencermos. Então é o pecado que mata o homem, é o pecado que nos leva a sofrer, não aquele sofrimento interno, aquele sofrimento que dá desespero, aquele sofrimento que impede a nós de não vermos as perspectivas das saídas de onde nós nos encontramos. E por último, como Jesus conta a parábola de uma figueira que não dá frutos há mais de 3 anos, e ele percebe que está na hora de cortar o próprio dono. Jesus conta a parábola, é para dizer a nós que Deus é paciente com a nossa conversão, que por amor Ele espera o nosso crescimento, e que chega uma hora que Deus pode querer interromper então o tempo, mas há sempre a paciência, se aumenta-se mais um ano, se aumenta-se sempre mais um tempo da misericórdia de Deus. Nos apropriemos da misericórdia de Deus, confiemos mais na misericórdia de Deus do que na nossa própria força. Nenhum de nós tem força para ficar de pé se não for rezando, se não for confiando uns nos outros, se não for acreditando que nós podemos crescer com a ajuda de Deus, vencendo as pequenas murmurações, vencendo os desertos que a vida nos coloca e, sobretudo, buscando apresentar o quem eu sou diante de Deus. Deus se apresenta a nós, nos amando, nos conduzindo, mas precisamos também dizer: eu sou isso, eu me encontro assim, me encontro mais alegre, me encontro mais frágil, me encontro desta forma, e Deus dará a nós a sua força, a sua paz e nos guiará. Que a palavra entre no nosso coração e que aquilo que disse São Paulo no final dessa leitura de hoje possa também nos dar um pouco daquela conversão positiva. Quem está de pé, toma cuidado para não cair. Nós somos frágeis, nós somos de barro, mas Deus nos dá um tesouro que é a nossa fé, que vai nos sustentar todos os dias para a nossa conversão. Deus está conosco, só por isso nós podemos mudar. Quem muda é porque confia muito em Deus. Quem cresce é porque percebe o tamanho do amor que Deus tem por ele. A mudança não acontece só pela própria força, acontece porque é uma graça maior, que para nós tem um nome, é uma pessoa, Jesus Cristo, que vem a nós a cada Páscoa, a cada Quaresma e a cada Eucaristia, na palavra e na Eucaristia que celebramos. Que assim seja.